Seja bem-vindo à ESEC TV, o programa da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. Para assinalar o Ano Europeu do Cérebro, a Licenciatura em Educação Básica da ESEC promoveu um encontro sobre cérebro e emoções. Nesta sessão, as convidadas Vera do Val e Manuela Grazina apresentaram algumas ideias sobre as emoções em diferentes idades. Hoje venho falar das emoções, do impulso e da vontade e da importância que isso tem para a felicidade e da fronteira para as dependências. No fundo, venho mostrar a complexidade biológica do organismo humano, focando o cérebro como ponto principal de determinação das nossas emoções, dos nossos comportamentos e a importância que isso tem para a felicidade. No fundo, é perceber essa fronteira do que todos ambicionamos, que é a felicidade, da importância que isso tem para o indivíduo se realizar como ser humano e como integrante da espécie, e depois percebermos porque é que as drogas de abuso têm o impacto que têm no cérebro humano e no determinante para a toxicodependência, porque no fundo elas vão fingir que são coisas que nós já cá temos no nosso organismo e que são determinantes para essa sensação de felicidade que nós temos e que é fundamental para o nosso bem-estar e a nossa sobrevivência como ser humano que somos para o nosso dia-a-dia. Muitas das vezes, quando se fala em desenvolvimento emocional no pré-escolar, pensa-se que é falar com as crianças, o estar alegre, o estar triste e mostrar smiles de alegria e de tristeza. E o desenvolvimento emocional das crianças em idade pré-escolar vai muito mais para além disso, porque há uma confusão entre tarefas académicas e tarefas intelectuais. E nós estamos muito pressionados em mostrar rendimento, sucesso escolar, portanto é também um alerta, porque sabe-se hoje pelas investigações mais recentes que muitas das tarefas que estão ligadas com a aprendizagem têm um relacionamento intrínseco entre o emocional e o racional. E também estamos todos os dias a ser bombardeados com indisciplina nas escolas, problemas de depressão nas crianças, que nos preocupa bastante e nos deve preocupar bastante, sobretudo porque não é feito um bom desenvolvimento emocional. Não é com a idade que melhoram as competências socioemocionais, pelo contrário, se as crianças não as desenvolverem, vão ficar toda a vida com algum problema nessa área. A nossa complexidade biológica é muito grande e eu digo muitas vezes que o que me espanta não é haver doenças, espanta-me, tendo em conta a forma como nós estamos organizados, espanta-me é haver saúde e nós termos um cérebro que funcione bem, porque a probabilidade, de facto, tudo isto se conjugar de uma forma harmoniosa é muito baixa. O terceiro ano da Licenciatura em Teatro e Educação da ESEC apresenta A Caravana da Ilusão. Esta peça resulta da disciplina de projeto de intervenção e põe os alunos à prova, dando-lhes uma primeira experiência em palco e o contacto com o público. A Caravana da Ilusão estreia a 22 de janeiro na Oficina Municipal do Teatro e fica em cena até dia 31.
caminho certo para seguir o resto da estrada. O espetáculo chama-se A Caravana da Ilusão e o texto é de um autor brasileiro, o Alcione Araújo, que o escreveu há bastante tempo, que é um texto que coloca uma série de saltimbancos, que anda de cidade em cidade, e que os coloca numa encruzilhada e sem líder para decidir. E, portanto, no fundo, nessa encruzilhada, eles têm que decidir o que fazer, se mantêm viva este tipo de arte, se escolhem outro caminho. Somos matéria de uma arte milenar, onde os sonhos se vão criar. Pela encruzilhada da ilusão, esta história vamos contar. Atacamos o texto a partir do ponto de vista deles, não é? De quem está a acabar um curso, de quem tem um caminho para seguir e de quem tem que pensar o que é que vai fazer com este ofício, com esta arte. Quando estamos em ambiente escolar ainda estamos muito protegidos, ainda estamos muito numa concha e é bom poder sair e perceber como é que as coisas funcionam verdadeiramente. Para mim, eles não representam só artistas de rua ou aqueles artistas que associamos mais aos saltimbancos, mas representam todos os artistas que insistem em manter a sua arte, o seu trabalho. Vocês não têm religião? Sim, a arte! Nós usamos aqui um tratamento formal, que foi brincar como se eles fossem atores marionetas, que são guiados e manipulados por outros, e, portanto, isto também os obrigava, de alguma forma, por um lado, a construir em conjunto, a construir este espetáculo em conjunto, mas também os obrigava a pensar de que forma hoje somos guiados, manipulados ou não. Jovens e artistas somos. Os que aqui estão. Vivemos de tantos sonhos. E morremos de ilusão. Estão todos convidados para vir ver a nossa peça. De 22 a 31 de janeiro, na Oficina Municipal de Teatro, em Coimbra. A Caravana da Ilusão. Venham ver. Da sensação de elasticidade quando se marcha sobre cadáveres é uma peça do dramaturgo romeno Matei Wisniewski, que foi apresentada pela primeira vez em Coimbra pela Escola da Noite. A companhia apresentou a peça ainda no final de 2014 e está de novo em cena até dia 25 de janeiro. António Augusto Barros, encenador, conta-nos a história deste texto e apresenta o programa paralelo que decorre durante a temporada. Declaro que o meu espírito pronunciou ontem à noite as frases seguintes. Passei o meu 583º dia romeno, na cela romena da prisão romena, onde tenho 3 anos a pagar por atividades anti-romenas. O Matei Wisniewski é a primeira vez que fazemos este autor. Aliás, ele em Portugal só foi representado uma vez em Almada, uma pequena peça sobre palhaços. Ele tem muitas peças, é um autor prolixo e é um autor, ele nasceu em 56, nasceu em plena era stalinista na Roménia, viveu na Roménia uma grande parte da sua vida, porque foi proscrito, digamos, porque também se recusava, como o protagonista desta peça, a escrever poemas patrióticos. Ele acabou por sair, se exilar em França e passou a escrever teatro a partir daí e em francês. As suas peças não estão traduzidas em Portugal ainda e eu consegui ler várias delas através de uma coleção que tem sido editada no Brasil. Calculamos o número de anos das nossas sentenças juntas. 23 bons anos de prisão romena. De tempos a tempos,
o guarda romeno abre o postigo romeno da porta romena da nossa cela e ordena-nos, em romeno, para não falarmos entre nós. Então calamo-nos, em romeno. E eu escolhi esta peça porque há realmente uma certa identificação, não é? Se calhar geracional, de pessoas que viveram todos estes problemas, não é? Ou pelo menos esta experiência socialista, a experiência do socialismo real. É difícil perceber isso, não é? Como é que essas ideias se transformaram numa prática tão opressiva, tão negadora dos direitos humanos essenciais. Isso sempre me intrigou e sempre achei que essa discussão sobre o stalinismo nunca foi feita em Portugal. A sério. Nunca foi feita no tempo certo, isto é, no tempo em que realmente isso existiu e que a Europa discutiu, porque nós estávamos em ditadura e não era possível fazer uma discussão desse género, e não se fez também a seguir ao 25 de Abril, no imediato do 25 de Abril, porque as premências eram outras, as urgências eram outras e justificadas, mas depois disso também nunca mais se fez. E entretanto o muro de Berlim caiu com estrondo em cima de todos nós, e todos aqueles países caíram como um baralho de cartas, não é? Este é o contexto, digamos, o contexto da peça é esse, é final da década de 50, a década de 60, em que assistimos a tudo isto. O protagonista desta peça é um poeta e é de alguma maneira também o alter ego do Matei Wisniewski. Mitzi, será que estou a sonhar? Mitzi, belisca-me, quero ter a certeza de estar acordado. Eu sempre o admirei, camarada Sérgio. Sempre me admiraste? É por isso que te arriscas e vens ver? Sim. Porquê que nunca disseste nada? Porque você estava sempre bêbado. E é por isso que me vens ver aqui. Porque aqui, enfim, sou obrigado a ficar sóbrio. Sim. Tu és adorável. Tu és casada, Mitzi? Não. Então estou pronto para me casar contigo. Você está a brincar, camarada Sérgio. O protagonista é alguém que, apesar do clima opressivo, apesar de ser proscrito, colocado na lista negra, despedido da escola onde lecionava, etc., etc., é capaz de o fazer a golpes de humor. Quer dizer, ele é uma pessoa que tem um humor incontido, não é? Essa é a forma dele sobreviver naquele regime. Portanto, de alguma maneira, pelo sonho, pela arte, ele consegue ultrapassar as circunstâncias do contexto. Ionesco recebeu o visto! Ionesco recebeu o visto! Ionesco! Wisniewski diz-nos mesmo que era fácil identificar o mal naquela sociedade. E o que ele diz, depois de ter ido para a França, é que as sociedades onde nós vivemos, o mal existe, mas nós não o conseguimos identificar tão bem. Era uma vez, num país que não tinha nome, um rei de baixa estatura que também não tinha nome. E o rei, como era baixinho, não suportava que os seus súbditos fossem maiores do que ele. Então, quando o rei passeava pela cidade, as pessoas tinham de andar nas valetas, pois assim o rei parecia maior. Tivemos a autorização do Matei Wisniewski, que se revelou desde o início muito entusiasta até com este nosso trabalho, e acabou por nos dizer uma coisa que nós não sabíamos, é que este trabalho nunca tinha sido montado e que era a estreia mundial do trabalho, mas ele pôs-nos à vontade e disse: cortem o que quiserem, eu procedo sempre assim. Eu escrevo, tenho uma ideia de encenação na cabeça quando escrevo, e isso é muito nítido. É um autor que realmente conta muito com o teatro e, portanto, nós não tivemos que fazer muitas adaptações. Assim, ele era feliz. Como não podia comparar o seu tamanho com o dos seus súbditos, não percebia até que ponto tinha ficado minúsculo. Assim, diminuto, um dia uma gota de chuva caiu exatamente sobre a cabeça do rei e esmagou-a. O rei deixou de existir. Mas os habitantes da cidade continuaram a viver em valetas profundas. Ele não pôde vir agora na estreia e virá com o apoio do Instituto Cultural Romeno em junho ver a peça. Se aguentar, se entretanto não aparecer aí antes disso.
porque ele realmente tem-se mostrado muito entusiasta com este nosso trabalho. Nós fazemos 3 semanas de temporada em Coimbra e depois ela regressará em junho, precisamente na altura em que o Matei Wisniewski virá aqui, provavelmente fará também uma conferência, haverá aí algumas iniciativas feitas também com o Instituto Cultural Romeno nessa altura. E depois faremos uma pequena digressão também em Portugal. Porquê? Não saberia dizer-te, minha criança. Norberto Lobo, guitarrista português que se deu a conhecer sozinho em palco, foi percorrendo outros caminhos e juntando novas amizades à guitarra. Com João Lobo, companheiro da sua música desde muito cedo, formaram o dueto que depressa se transformou num sexteto e assim nasceu Oba Loba, um trabalho apresentado ao vivo pela primeira vez em Coimbra, no Salão Brasil. Seis músicos no palco do Salão Brasil para apresentar pela primeira vez o álbum Oba Loba. Depois do disco Mogul de Jade, Norberto Lobo junta-se novamente a João Lobo e desta vez convidam mais músicos para criar uma obra musical inesperada. Mas não é recente a colaboração entre os dois músicos. Nós andámos na mesma escola, no mesmo liceu, e começámos a tocar numa banda chamada Norman, era o Norberto, ainda existe essa banda, é o Norberto, eu e o irmão do Norberto, que é o Manuel Mesquita, Manuel Lobo. O sexteto iniciou em Coimbra a mini-digressão para apresentar Oba Loba. Jordi Ronhard, Ananta Rosens, Lynn Cassier, Giovanni Di Domenico, João Lobo. Eu sou o Norberto. Isto veio da nossa vontade de tocar com estes músicos, com a Lynn Cassier, o Giovanni Di Domenico, o Jordi Ronhard e a Ananta Rosens, que são músicos que já tocamos há alguns anos, em grupos diferentes. O João principalmente toca mais com eles, eu toco muito com o Giovanni, mas já nos cruzámos todos, de certa forma, e pronto, era isso. Nós tínhamos temas que precisavam de mais pessoas e precisavam daquelas pessoas em específico, então compusemos também a pensar nelas. Na composição, o Norberto escreve coisas ele próprio, vem já com ideias, eu também, e depois normalmente arranjamos as coisas juntos. Depende muito das músicas, há muitas maneiras diferentes de trabalhar, mas para este disco em particular nós fizemos algumas residências em que fomos escrevendo música ou mostrando música um ao outro, ou trabalhando em alguma música, em algumas coisas que tínhamos e a arranjar isso para a instrumentação. Eles trazem muitas ideias novas, o Giovanni teve um papel muito importante porque produziu o álbum connosco e foi ele que gravou e foi ele que misturou e teve input muito importante.
O Baloba está disponível em 2 formatos, o CD, editado pela Espuma, e o LP, que pertence ao catálogo da Silent Water. Uma obra musical para ser ouvida do início ao fim, de preferência ao vivo, ou então seguir os conselhos de João Lobo. Eu gosto de ouvir vinis, discos em vinil, numa aparelhagem decente, não tem que ser uma grande aparelhagem, mas uma coisa que tenha um som decente e que não ouçam no Mac, com as colunas do Mac ou com as colunas do computador. Norberto Lobo sugere o cenário. Fonte da telha. Obrigada por ter acompanhado a nossa emissão. Marcamos encontro na próxima semana, aqui na RTP2.